Olá! Vamos explorar hoje uma ideia fundamental, o poder dos nossos pensamentos. Uma ideia poderosa, sem dúvida. A nossa fonte é um conjunto de trechos do livro clássico O Poder do Pensamento, de Henry Thomas Hamlin. Ele defende que somos, de fato, os arquitetos da nossa própria realidade. É uma afirmação forte, né? Que nós construímos nossa vida com o que pensamos. Exato. E a nossa missão aqui é investigar isso. Como é que o pensamento molda, sabe, nossas circunstâncias, saúde, sucesso, até o nosso caráter. E o mais importante, eu acho, é como usar esse poder de forma consciente, né? Se é que ele existe dessa forma. E isso, então, ok, vamos começar a desempacotar essa ideia. Hamlin abre com uma afirmação bem direta. Ele diz que o pensamento é a maior força espiritual que a gente possui. Forte, né? E não é algo vago, abstrato, ele diz que define diretamente nossas vidas individuais, o que a gente atrai, nossa saúde, prosperidade, felicidade. Até o estado das nações ele menciona, como um reflexo do pensamento coletivo. É bem amplo. Verdade. E tem aquela pergunta dele, né? Você é o arquiteto de sua própria vida. Pela força do pensamento você está construindo. Está construindo corretamente. É quase uma provocação. É total. E o ponto central aqui, para mim, é essa visão do pensamento como uma força ativa mesmo, criadora. Certo. Hamlin faz uma distinção importante, né? Entre a mente consciente, essa que raciocina, que aprende. A que a gente usa no dia a dia para pensar, analisar. Isso. E a mente subconsciente. Essa ele chama de mente da ação. É como se fosse um reservatório de poder, de inteligência até. Uhum. Só que ela age cegamente, baseada nas sugestões, nos pensamentos dominantes que ela recebe da mente consciente. Ah, entendi. Tipo, ela não julga se a ideia é boa ou ruim. Exato. Seja uma ideia construtiva ou destrutiva, o subconsciente meio que só executa. É um servo poderoso, mas sem discernimento próprio, entende? Entendo. Nossa, então a qualidade do que a gente alimenta para essa mente subconsciente é crucial. Totalmente. Ele dá uns exemplos bem fortes disso, tipo como pensamentos secretos de maldade, mesmo que a gente esconda, podem acabar vindo à tona em ações. Sim. Ou como o medo persistente, aquela coisa de ficar ruminando o medo, leva ao fracasso, porque as ações que a gente toma depois são hesitantes, né? Faz sentido. A lei parece ser clara, o que se planta na mente, colhe-se na vida. Aquela frase famosa, o que o homem semeia, isso também colherá, é um eixo central para ele. É bem isso. E o interessante que ele aponta é que a maioria das pessoas não cultiva pensamentos negativos de propósito, né? Ah, não, como assim? Ele argumenta que somos pensadores errados mais por ignorância mesmo. Ignorância do impacto devastador que pensamentos de raiva, medo, fracasso, doença têm sobre nós. Na saúde física, mental, nas circunstâncias. Em tudo. É mais por não saber o poder disso do que por maldade, digamos assim. E ele ilustra isso com aquele exemplo bem chocante sobre o jejum, não é? Sim, aquele contraste é muito forte. Comparando alguém morrendo de fome com alguém fazendo um jejum voluntário, prolongado. Exato. A diferença crucial, ele argumenta, está na mente, no pensamento. A pessoa morrendo de fome pensa na morte pela falta de comida. E, bom, sucumbe rapidamente. Uhum. Já a pessoa que jejua voluntariamente, controlando os pensamentos, acreditando no benefício daquilo, pode até, segundo ele, melhorar a saúde. Nossa, isso mostra o poder da convicção mental, né? Exatamente. Claro, ele mesmo adverte, né? Não é para sair fazendo jejum sem supervisão adequada, obviamente. O foco é no poder do estado mental. Entendi. E além dessa ignorância, tem a outra questão que ele levanta, a sugestão. Ah, sim. Esse é um ponto bem interessante. Ele diz que somos todos vítimas da sugestão, mais ou menos, até a gente aprender a se proteger. É verdade. A gente absorve muita coisa sem perceber. Ele fala das sugestões deliberadas, tipo de um hipnotizador, um advogado, mas também das mais sutis, do dia a dia. Sim, as que vêm da mídia, das conversas. E ele conta umas histórias, tipo a do homem saudável que morre depois que 2 médicos sugeriram que ele parecia muito mal. Ou ele mesmo que ficou doente depois de ler um anúncio de remédio. Pois é,
E tem aquela anedota cômica do Jerome K. Jerome, né? Que leu um livro de medicina e achou que tinha todas as doenças menos joelho de arrumadeira. É hilário, mas mostra o ponto. Exato. Essas histórias, por mais extremas que possam parecer, levantam uma questão importante. O quão conscientes nós estamos das sugestões que a gente absorve todo dia. Da mídia, das conversas que a gente ouve, até, como ele diz, de ver alguém espirrar e já pensar, vou pegar. Hamblin sugere que a gente pode aprender a se tornar positivamente intencionado, sabe? E a se proteger dessas sugestões indesejadas. E como fazer isso? Uma ferramenta que ele menciona é a autossugestão. Deliberadamente sugerir a si mesmo o oposto do negativo. Tipo, Focar em pensamentos de saúde em vez de doença, ou de abundância em vez de escassez. Principalmente, ele diz, em momentos de relaxamento. Tipo, quando a gente está quase dormindo. A mente estaria mais receptiva. interessante. Bom, se o pensamento tem todo esse poder, como é que a gente usa isso para superar desafios concretos, dificuldades da vida real? Aí entra um ponto-chave que ele bate muito na tecla. Enfrentar e conquistar as dificuldades primeiro no pensamento. Primeiro na mente, não fugir mentalmente. Exatamente. Fugir mentalmente dos problemas, segundo ele, é contraproducente. Não adianta varrer para debaixo do tapete mental. E como ele explica isso? Bom, ele divide as pessoas em duas categorias, basicamente. As que superam a vida e as que são superadas por ela. Forte isso. E a diferença, ele insiste, está em superar no pensamento. Vencer a batalha mental primeiro. E a preocupação constante, aquela que fica remoendo o problema. Essa é vista como extremamente destrutiva. Ela cria o que ele chama de sulcos mentais negativos, sabe? Um hábito de esperar o pior. E evitar pensar no problema também não adianta, né? Pelo contrário, só enfraquece a capacidade de lidar com ele quando ele aparece na realidade. Ficar evitando pensar te deixa mais fraco para quando o problema bater na porta. Tá, entendi. Então, qual é a abordagem prática que ele sugere para lidar com isso? Ele oferece algumas ferramentas. Duas principais se destacam, eu diria. Quais são? Primeiro, o uso de afirmações. Afirmações de poder, de superação. Sempre que surgir um pensamento de dificuldade, de medo, você conscientemente enfrenta com o positivo. Tipo, repetir frases. Podem ser frases psicológicas, tipo sucesso, vitória, superação. Ou, para quem preferir, afirmações de fé religiosas como tudo posso naquele que me fortalece. O importante é encontrar a que ressoa para cada um, entende? Que traga força interior. Entendi. E a segunda ferramenta? A visualização mental, ou o que ele chama de imagens mentais. Visualizar o que a gente quer? Exato. Mas, principalmente, ele alerta contra criar imagens mentais de fracasso, de desastre, de doença. Como assim? Tipo, se alguém teme não conseguir pagar o aluguel, fica visualizando a cena do despejo. Se tem medo de perder o emprego, se imagina na rua, desempregado. Nossa, a gente faz isso muito, né? Demais. E essas imagens, ele diz, tendem a atrair justamente aquilo que se teme. É como se a gente estivesse ensaiando o fracasso na mente. Que perigo! E qual é a chave, então? Reverter conscientemente essas imagens para os seus opostos positivos. Visualizar o sucesso, a saúde, a proteção, o resultado desejado como se já tivesse sido alcançado. Sentir a emoção daquilo. É um treino mental constante, então. Com certeza. E isso leva a uma questão quase filosófica que ele aborda, né? Sobre a natureza do universo. Se a gente vive num universo hostil ou num universo ordenado. Isso, ele acredita na segunda opção. Um universo cuja lei fundamental é o amor e a cooperação. Mas ele diz que o nosso pessimismo interior muitas vezes nos faz viver como se a primeira opção fosse verdade. E aí, por viver assim, a gente acaba criando os resultados negativos. É isso. Essa é a ideia central. Que toda desordem, o sofrimento, a dificuldade nas nossas vidas viriam da nossa falta de harmonia, da nossa separação dessa lei fundamental de amor e cooperação. Fascinante. Porque a solução, então, não estaria em mudar o universo lá fora? Não. Estaria em nos alinharmos a ele, mudando nossas crenças e pensamentos. A causa da desordem estaria em nós. Temos que mudar por dentro primeiro. Lembrei agora daquela parábola do sábio na cidade, se lembra? Qual delas? A dos viajantes.
Chega um viajante e pergunta como são as pessoas ali. O sábio pergunta como eram as pessoas de onde ele veio. Terríveis, hostis, diz o viajante. Ah, sim. E o sábio responde: você as encontrará iguais aqui. Exato. Aí chega outro viajante, faz a mesma pergunta, de onde ele veio as pessoas eram maravilhosas, gentis. E o sábio diz... Você as encontrará iguais aqui. É uma metáfora poderosa, né? Muito. Para essa ideia de que o mundo que a gente percebe é, em grande parte, um espelho do nosso próprio estado mental. A gente povoa um mundo com discórdia ou harmonia, dependendo dos nossos pensamentos predominantes. É isso que ele sugere. E falando em criar a nossa realidade, Hamblin conecta diretamente o tipo de pensamento ao sucesso e à prosperidade. Sim, ele é bem direto nisso. Pessoas bem-sucedidas, segundo ele, pensam consistentemente em termos de sucesso, realização, abundância. Enquanto as que fracassam, mesmo que tenham talento, teriam a mente fixada na penúria, na falha, na escassez. Isso. Mas o ponto crucial e otimista é que essa mentalidade não é um destino fixo. Ela pode ser transformada. Ah, então dá para mudar. Sim, alguém pode mudar a ideia predominante de fracasso para uma de sucesso, treinando o pensamento. A pessoa inteira pode mudar com essa reprogramação mental. E tem um detalhe importante na definição de sucesso dele, né? Não é só sobre ganhar dinheiro ou ter fama. De forma alguma, ele define o verdadeiro sucesso, não apenas como ganho pessoal, mas como algo baseado em serviço e ajuda mútua. Então, dinheiro e fama por si só seriam vazios. Exato. Se não trouxerem felicidade e satisfação genuínas. E essa felicidade, segundo ele, vem do serviço útil, de contribuir para o bem-estar dos outros. Interessante. Então, a pergunta-chave a se fazer não seria o que eu ganho com isso, mas talvez quão útil eu posso ser. Precisamente. Ele argumenta que a forma mais elevada de sucesso é aquela que contribui para um mundo melhor, e é essa que traz a satisfação mais profunda, um tipo de tesouro que o dinheiro não compra. E ele adverte contra usar o poder mental de forma egoísta, só para exigir coisas da vida, né? Sim, ele contrasta bem essas duas atitudes. A de exigir da vida, que pode até trazer algumas conquistas, mas raramente felicidade duradoura se for só pelo ego. E a outra atitude qual seria? A de obedecer à lei interior do amor e da cooperação. A verdadeira felicidade e harmonia viriam de nos vermos como parte de um todo e agirmos em cooperação, com boa vontade, com espírito de serviço, não buscando ser o centro do universo. Faz sentido. E ele critica forte quem usa poder mental para coagir outros, né? Tipo um vendedor usando sugestão agressiva. Critica muito. Diz que isso viola essa lei fundamental de respeito e cooperação. E, no fim, acaba trazendo desordem para a vida de quem faz isso também. O universo cobra de alguma forma. Essa conexão entre pensamento, emoções e até saúde física é outro ponto que ele martela bastante. Sim, ele é bem radical nisso. Chega a dizer que o pensamento talvez seja o fator mais importante para a saúde. Mais até que dieta ou hereditariedade. É uma afirmação bem uau. É impactante, sim. E quando ele fala de pensamento, ele inclui as emoções que esses pensamentos geram, claro. Elas são inseparáveis. E ele identifica alguns culpados, né? Os ladrões da saúde. Exato. São 3 estados emocionais principais que ele aponta como minadores da saúde. A sensualidade excessiva ou pensamentos impuros. O ressentimento, que inclui raiva, mágoa, guardar rancor. Certo. E a ansiedade e a preocupação. O medo constante do futuro. E qual seria o antídoto para esses ladrões? Cultivar ativamente os opostos na mente. Para a sensualidade descontrolada, cultivar pensamentos de pureza. Elevar a mente para interesses mais nobres. Transmutar essa energia. Não reprimir, mas elevar. Isso. Para o ressentimento, cultivar ativamente a boa vontade, o perdão, tentar ver o lado do outro. Isso seria curativo. E para a ansiedade, cultivar o descanso mental, a confiança, a fé. É o trabalho ativo de transformação mental. Totalmente ativo, não é passivo. Aquela ideia de que semelhante atrai semelhante também aparece forte nos pensamentos, né?
não só atraindo circunstâncias, mas pessoas também. Sim, ele aplica isso diretamente. Nossos pensamentos dominantes criariam uma espécie de atmosfera pessoal, um magnetismo. Que atrai ou repele. Exatamente. Atrai pessoas com mentalidade similar, oportunidades, circunstâncias correspondentes, ou repele se a atmosfera for negativa. E ele usa aquela metáfora das duas portas da mente, né? Ah, sim, essa é ótima. Uma porta para cima, digamos, para pensamentos bons, elevados, divinos. E outra para baixo, para os destrutivos, negativos. E a questão é que não dá para manter as duas abertas ao mesmo tempo. É isso. É essa a ideia. Ou você está sintonizada com uma ou com a outra. E como a gente gerencia essas portas? Porque ele sugere que tentar lutar direto contra o negativo, ficar brigando com o pensamento ruim, pode até manter a porta inferior mais aberta, né? Pois é, essa é a parte sutil. A estratégia que ele propõe é elevar o pensamento. Focar ativamente no bem, na pureza, na caridade, na conexão espiritual, na oração, na fé. E ao fazer isso, Ao fazer isso, você estaria abrindo a porta celestial, permitindo um influxo de influências positivas, e isso, por consequência, fecharia outra porta, a dos pensamentos negativos e influências ruins. É como acender a luz para dissipar a escuridão, em vez de lutar contra a escuridão. entendi. A fé e a elevação do coração acima dos problemas seriam cruciais, então. Sim, e ele diz que essa atmosfera pessoal positiva criada pela boa vontade genuína e pelo desejo de servir é o que realmente atrai coisas boas e pessoas boas. Não é bajulação ou falsidade, é algo genuíno que irradia. E sobre o medo, esse é um tema recorrente. Ele o aponta como uma causa raiz de muitos problemas. Sim, o medo é um vilão central na visão dele. E ele parece acreditar que a ausência total de medo oferece uma proteção quase mágica, sobrenatural. Cita Daniel na cova dos leões, missionários entre canibais que não foram atacados. É uma tese bem radical, né? Que o pensamento de medo seria o fator decisivo mais até do que a ameaça externa em si. Se não há medo, não haveria porta de entrada para o mal acontecer. Bem radical mesmo. Então, como lidar com nossos medos mais comuns? Medo de desemprego, de doença, de fracasso. Da mesma forma que a gente acalmaria uma criança no escuro, ele sugere afirmar a verdade com o V maiúsculo. Não há nada a temer. Mas não como uma negação boba do perigo real, certo? Não. Não como negação, mas como um reconhecimento da nossa conexão com uma ordem divina, com a harmonia do universo, onde, em essência, nada pode nos destruir. É alinhar-se com essa presença protetora. Trazer essa verdade maior para a consciência. É um exercício de fé e confiança profunda. Exatamente. Fica muito claro, então, que para o Hamblin, o controle do pensamento é vital. Não só para ter sucesso ou saúde, mas também e talvez principalmente para o crescimento espiritual. Com certeza. Ele enfatiza muito o dever de servir, mas independentemente do objetivo, o controle do pensamento é a chave. E ele cita aquele exemplo do irmão Lawrence, né? O monge que praticava a presença de Deus enquanto lavava panelas no mosteiro. Sim, um exemplo clássico de disciplina mental. Mostra que não precisa estar num altar para praticar. Mesmo nas tarefas mais mundanas, ele treinava os pensamentos para estarem sempre voltados a Deus, alcançando uma consciência constante da presença divina. Isso exige uma disciplina. Enorme. A oração verdadeira para Hamblin não é só repetição mecânica de palavras. É um direcionamento focado da atenção e dos pensamentos. E isso exige prática, treino. E ele diz que a vida espiritual é real, mas precisa ser alimentada por esse direcionamento consciente, senão ela murcha. Exatamente. Como uma planta que precisa de água e luz. A atenção e o pensamento direcionado seriam o alimento da vida espiritual. Bom, estamos chegando mais para o final da nossa conversa. Como é que se começa essa jornada de dominar o pensamento? Porque parece uma montanha para escalar. Ele reconhece que não é algo instantâneo, né? Sim, ele deixa bem claro que é um crescimento gradual. Ninguém vira mestre do pensamento da noite para o dia. Começar pequeno é a chave. E o que seria começar pequeno? Ele diz
que o simples ato de deliberadamente escolher pensar o oposto do nosso impulso natural negativo já é um ato de tremenda importância. Por exemplo, Por exemplo, pensar com boa vontade sobre alguém que nos irritou ou feriu, em vez de remoer a raiva. Mesmo que seja difícil, só a intenção e o esforço consciente já iniciam uma mudança. entendi, ele fala de uma luta interna, né? Entre a natureza inferior, mais instintiva, e a superior, celestial. Isso. E ao elevarmos conscientemente nossos pensamentos, mesmo que aos poucos, a gente abre espaço para uma força divina, uma ajuda do alto, que fortalece essa natureza superior para prevalecer. Não estamos sozinhos nessa luta. E ele até oferece aquela tabela prática no livro, contrastando pensamentos negativos com afirmações positivas, não é? Exato. Aquilo é bem útil para começar. Sugestões negativas comuns como "a vida é cruel" ou "eu não consigo", versus afirmações positivas como "a vida é boa e busca meu bem maior" ou "eu sou capaz com a ajuda divina". E a recomendação é: Meditar no positivo, focar na afirmação positiva e usar afirmações curtas como dardos mentais para combater as sugestões negativas que surgem no dia a dia na hora que elas aparecem. é uma batalha constante, então. No começo, sim, mas com a prática fica mais fácil. E a mensagem final dele é muito poderosa, eu acho. Qual? Que não são as circunstâncias externas que precisam mudar primeiro. Somos nós que precisamos mudar por dentro. Precisamos crescer em pensamento para poder superar as limitações externas. A chave da mudança está dentro de nós, na forma como a gente escolhe pensar. Uau! Bom, recapitulando então, para a gente fechar. O pensamento, segundo Hamblin, é uma força criadora incrivelmente poderosa, Isso. que podemos usar para moldar nossa saúde, nosso sucesso, nossa felicidade. Superando a ignorância sobre seu poder, a influência da sugestão negativa e o medo paralisante. Exatamente. E o caminho para isso passa por cultivar a harmonia interior, se alinhar com essas leis universais de amor e cooperação que ele menciona, Focar no serviço aos outros. e praticar a disciplina mental, o controle consciente do pensamento. O que é fascinante nisso tudo é a consistência dessa mensagem, né? O mundo interior, nossos pensamentos, crenças, atitudes, tem primazia sobre o mundo exterior. Totalmente. Isso traz uma responsabilidade imensa, é claro, mas também um potencial gigantesco para a mudança. A chave é a prática, né? Deliberada, persistente. Não é um passe de mágica. Com certeza. E fica aqui uma reflexão final, talvez. Se o nosso mundo é, em grande parte, um espelho do nosso pensamento dominante, qual pequena mudança intencional num padrão de pensamento a gente poderia iniciar hoje? Boa pergunta. Sabe? Que ajuste mental, por menor que pareça, talvez um medo recorrente que a gente alimenta, uma autocrítica constante, uma imagem negativa que a gente repete, que ajuste a gente poderia fazer agora para começar a pavimentar um caminho diferente para amanhã?